Como você tem encarado os desafios da sua vida? Você tem visto eles com o olhar de destruição ou de transformação? E aí, incomparável, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do Incomparáveis de Propósito. E esse tema é um tema que ressoou muito para mim nessas últimas semanas, que foram semanas extremamente desafiadoras. Em todas as áreas da minha vida, eu tive grandes desafios que bateram à minha porta. Desafios pessoais, desafios familiares, desafios no relacionamento, desafios no trabalho. E eu cheguei a um ponto, né, de explodir. Como um bom ser humano que sou, eu cheguei a um ponto de explodir. Mas essa explosão me levou a uma decisão importante. A decisão de observar a situação e cuidar da situação. Mas, como tudo na vida, nós não conseguimos tudo sozinhos, né? E como é até bíblico, todos somos parte de um corpo. E cada parte desse corpo, né, é responsável por algo, é responsável por alguma coisa importante que vai fazer o corpo funcionar como um todo, né? E precisamos de pessoas. E uma das decisões mais importantes que eu tomei foi de retomar a fazer terapia. Como a terapeuta é diferente, né? É uma terapeuta incrível, que inclusive é minha aluna. Eu gostei tanto do trabalho dela, acompanhando, criando, montando, direcionando ela a construir o método, que eu senti muita confiança em contratá-la, né, como minha terapeuta. E foi a melhor decisão que eu tomei, porque era exatamente o que eu precisava nesse momento, que ela me abriu os olhos, de enxergar, a passar a olhar todas as situações que eu vivi como uma observadora e traduzir isso a uma transformação e não a uma destruição. O que eu quero dizer com isso? Quando eu passei pelos momentos desafiadores, os quais eu passei, ali no calor da emoção, na onda, e você tá vivenciando aquilo, você não consegue ter um olhar de observadora e tentar enxergar o que aquilo tá querendo trazer para você de aprendizado, o que aquilo tá querendo trazer para sua vida. E a Renata, né, que é a minha terapeuta, Renata Rolk, maravilhosa, ela falou: Gé, é nítido para mim que todos esses processos que você tem vivido, eles são para transformação e não para destruição. Isso ressoou tanto em mim, tanto, que eu comecei a olhar cada uma das situações de novo. Eu revisitei todas as situações. E é incrível como cada situação que eu vivenciei, existe um ponto crucial para a transformação de alguma coisa. E isso me colocou em um lugar de observar mais tudo aquilo que está acontecendo, sabe? E reclamar menos, me vitimizar menos, me desesperar menos, porque a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. E quando a gente se coloca como observadoras num ponto um pouco mais racional da situação, você começa a enxergar o que Deus está querendo montar ali com você. Porque aquilo é uma peça do seu aprendizado. E eu chamaria até de uma mola para impulsionar o seu crescimento. E não de uma pedra, mas de uma mola.
Sabe aquela história que no fundo do poço tem uma mola? E eu vejo agora cada situação dessa com essa mola, porque eu tive muito mais clareza, né, no passar do furacão, depois que as coisas passaram, o que Deus queria que eu aprendesse dali. E não só aprendesse, mas que fosse realmente um impulso, uma contribuição para o meu crescimento de vida, para a nova fase que eu tanto estou desejando e pedindo a Ele. E cada situação dessa colabora para que cada elemento fundamental ali participativo da situação, porque não foram situações apenas comigo, mas colabora para que cada elemento tenha esse impulso e essa sabedoria para viver um novo, para viver a vida que deseja viver. No meu caso, para eu viver a vida que eu desejo viver, eu preciso deixar algumas coisas para trás, eu preciso renovar algumas coisas, eu preciso sair literalmente de uma zona de conforto, que muitas vezes nós chamamos de zona de conforto, mas é porque é uma zona conhecida, né? Não necessariamente que está confortável ali, é o conhecido. Até aqui eu sei. Até aqui eu sei que eu vou me manter dessa maneira, até aqui eu sei que tá tudo bem, até aqui eu sei que a gente não teve resultados ruins a partir disso. É o conhecido, é uma zona conhecida, a zona de conforto. E o nosso cérebro, ele vai lutar para ficar nessa zona conhecida. E é incrível como essas molas, que Deus coloca no nosso caminho, em forma de desafios, elas nos impulsionam a sair dessa zona. E quando nós vamos para uma zona desconhecida, quando nós vamos impulsionados para a zona do novo, o nosso cérebro, ele buga. Ele sente que aquilo, como é desconhecido, ele não sabe se é seguro. Então, ele vai fazer o seu corpo fazer de tudo para você voltar para aquilo que ele conhece. Então, muitas vezes é por isso que a gente acaba procrastinando muitas situações e não fazendo o que precisa ser feito. E nesse momento é onde Deus coloca estrategicamente o que muitas pessoas chamam de pedras no caminho, essas molas. Se você parar para pensar em todas as situações desafiadoras que você tem vivido na sua vida, olhar como um observador, uma observadora de cada situação, você vai conseguir transformar essa pedra em mola. Da onde Deus quer te tirar e para que novo Ele quer te levar? Percebe? Eu quero, agora a gente partindo desse olhar, que você, vamos para o nosso momento do chá. Para quem não se lembra, o chá é um quadro que nós temos aqui dentro do nosso podcast, que é conhecimento, habilidade, ativação de propósito. Por isso, todo o nosso podcast, a gente traz aqui papel e caneta, tá? Eu quero que você esteja sempre com papel e uma caneta ou alguma coisa para anotar. Pode ser o seu próprio celular, um bloco de notas, enfim, um lugar que você vá sempre anotar aqui a nossa ativação de propósito. Porque eu trouxe um conhecimento para você agora que eu vivenciei nessas últimas semanas, eu senti de trazer isso para você, porque é o seu momento de olhar para o que você enxerga como pedra
e pedir para Deus fazer você ver isso como uma mola. Como assim, Gê? Eu trouxe o conhecimento aqui para você ser um pouco mais observador ou observadora das situações que você está passando na sua vida. Mas racionalmente, fora daquela emoção, daquele sentimento, daquilo que vem na hora que a situação passa, porque o nosso ego ele grita insistindo, né, em vivenciar aquela emoção, em fazer você reclamar, fazer você ter um olhar totalmente negativo a respeito daquela situação, porque as nossas emoções, elas acabam, né, infringindo isso. Nós temos traumas, nós temos várias coisas que fomos vivendo na nossa vida e isso acaba acontecendo, né? A gente não, muitas vezes a inteligência emocional, ela se faz necessária em momentos como esse, mas nem sempre a gente consegue ser o observador da situação. Mas quando passa essa onda emocional, depois que você passa da situação, vivencia a onda emocional, agora, por exemplo, você está prestando atenção nesse podcast, então é um excelente momento para você trazer o racional para a situação. Então, eu trouxe esse conhecimento de você ser o observador ou observadora da situação agora. Então, você vai pegar o seu papel e sua caneta e você vai escrever alguns momentos desafiadores que você viveu. Pode ser em qualquer área da sua vida. Pode ser na sua saúde, pode ser no seu negócio, pode ser no seu casamento ou no seu relacionamento. Todas as situações que você vivenciou durante esses últimos períodos ou que você queira trazer à memória, tá? Que foi algo que, nossa, foi muito forte isso e eu quero passar a ser a observadora dessa situação e entender o que que mola é essa que eu preciso colocar, que vai me levar para um novo nível, né? Eu preciso transformar essa pedra em mola. E que nível que eu tenho pedido ou que eu tenho falado com Deus, ou que eu tenho o desejo de co-criar para viver. Que essa situação, por mais que eu não tenha percebido no momento da emoção, acaba sendo uma mola para mim. E, gente, às vezes pode ser uma situação muito ruim, tá? Porque muitas vezes, como a gente não se movimenta para fazer o que precisa ser feito ou para viver aquilo que nós pedimos a Deus, e o nosso cérebro ele fica ali naquela zona, né? Uma zona de conforto, a zona do conhecido. A vida automaticamente, então o nosso arquiteto do universo, ele vai colocar coisas pontuais que vão nos mover para isso, né? Como se fosse um pêndulo que bate ali em você e você sai daquele lugar, você vai alto e vivencia aquela emoção, vivencia aquela situação, mas é para você literalmente crescer, para você ser impulsionado por aquela situação. Então coloca no papel agora essas situações e conscientemente, com muita verdade no seu coração, com uma clareza muito grande, e uma maturidade que se faz necessária como observadora da vida, de tudo que você tem feito, do que você tem escolhido, das decisões que você tem tomado, para onde elas têm te levado, e principalmente do que você tem pedido a Deus, da vida que você tem pedido a Deus, do que você deseja viver, do que você quer, o próximo nível que você deseja. Então, pega cada situação dessa e com esse olhar sincero, esse olhar verdadeiro, esse olhar maduro, enxerga o que Deus está querendo dizer para você ali.
nessa situação. Ele está colocando uma mola para você. Uma mola para você viver o quê? O que que isso está fazendo você fazer? O que que isso está fazendo você pensar? O que que isso está fazendo você decidir? Assim como eu tomei a decisão de retomar o processo, retomar a terapia, e foi a melhor decisão porque eu tô conseguindo ter mais esse olhar de observadora, eu tô conseguindo enxergar, transformar as pedras em molas, e a minha vibração tá totalmente diferente do que estava. Então, eu preciso muito que você tenha esse olhar maduro diante da situação e diante dos mau hábitos, mau comportamentos, ou até mesmo da procrastinação e da estagnação que você estava vivendo antes dessa mola que você enxergava como pedra. Porque essa mola, quando você entende o que ela representa, o que ela é, passando como observadora, você passa a agradecer por essa mola. Você transforma essa pedra em mola, você passa a agradecer por essa situação. E você começa a conversar diferente com Deus. Deus, o que eu preciso aprender daqui? E para onde o Senhor quer me levar? Qual o aprendizado extremamente importante que eu preciso tirar dessa situação? E para onde ela está me levando? O que você quer de mim agora? E o que a gente pode fazer para suavizar isso? E passar da melhor maneira possível para que eu possa ir para o próximo nível? Se você não se movimenta, Deus vai fazer você se movimentar de alguma maneira. Porque Ele tem muito mais para sua vida. Então, escreve no papel cada situação dessa. E toma uma decisão. Essa vai ser a nossa ativação do propósito, tá? Assim como eu tomei a decisão de retomar a fazer a terapia, para enxergar tudo que eu preciso enxergar dentro de todos os processos que eu tô vivendo, eu desejo muito forte no meu coração, e a sua decisão não precisa ser igual à minha. Mas eu desejo muito, no fundo do meu coração, que você tome uma decisão. E que essa decisão seja pular nessa mola e ir para o próximo nível. Você sabe que decisão é essa. Porque quando você fizer esse exercício, convidar o Espírito Santo, convidar Deus ali com você, ou aquilo maior que você acredita, enfim, o que for mais importante para você, eu sempre convido o Espírito Santo, convido Deus, que é a minha maior maneira de conexão. Ele vai falar, você vai sentir, você vai intuir, você vai saber o que é. E por mais desafiador, desconfortável é a palavra que você vai sentir, tá? Desconforto, porque é o novo. O desconforto chega porque é uma situação totalmente nova. Então, o seu negócio está estagnado, você precisa criar novos produtos, você precisa escalar, isso é desconfortável, então a procrastinação vai bater na sua porta. Você vai sentir medo, você vai sentir dúvida. Mas se você tá nesse ponto, é porque essa é a tua mola. A sua saúde, se o seu corpo começar a responder de maneiras diferentes às ações que você está tomando ou deixando de tomar, se você quer vivenciar alguma coisa diferente e você precisa cuidar da sua saúde, muitas vezes alguma campanha, algum aviso vai ter na sua vida a respeito disso, mexendo com a sua saúde. Olha para você, se cuida. Aconteceu muito isso comigo. O meu corpo reagiu para eu olhar para mim, para eu olhar para uma situação
para eu me cuidar, porque eu preciso me cuidar. Porque olha só como que você deseja muito que o seu negócio dê certo, você deseja muito que você tenha bons resultados, mas não adianta nada, absolutamente nada, se você não estiver bem. Não adianta nada você trabalhar como um louco, uma louca, perseguindo alguma coisa, se o seu corpo estiver sendo penalizado, se a sua saúde estiver sendo penalizada, se a sua saúde mental estiver sendo penalizada, se as pessoas que você ama, que vão viver o que você deseja viver com elas, estiverem sendo penalizadas pela sua ausência por conta do excesso de trabalho. Todo o excesso esconde uma falta. E se você está em excesso em alguma coisa na sua vida, observa isso também. Observa o que você está em excesso e o que você está perdendo por isso. A gente nem sempre vai conseguir ter uma vida super equilibrada, mas se você precisar ir um pouquinho mais do que você está acostumado, ou se você precisar fazer isso de alguma maneira, coloca um prazo para terminar esse ritmo. Um prazo para vivenciar isso, mas que acabe, que depois você normalize isso. Porque o seu corpo ele vai te avisar. Foi muito do que aconteceu comigo. Foi uma das molas que Deus colocou no meu caminho. E complementando isso, é muito incrível, porque eu sempre falo do desenho humano e é uma coisa que eu implemento nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, no meu método, né, como um todo, porque cada pessoa é única e tem os seus dons e talentos naturais que Deus literalmente desenhou. Um dos meus canais no desenho humano é a luta por propósito. E isso é o que me faz enxergar essas molas. É o que me faz ver propósito em cada situação, independente seja boa, seja ruim. E mais do que isso, não só me faz ver o propósito nas minhas situações, como me faz inspirar a você também ter essa visão, ter essa habilidade, inspirar em você enxergar as suas pedras e transformá-las em molas para impulsionar você, enxergar tudo como um propósito, tudo e qualquer luta que você esteja vivendo, você enxergar como um propósito. E foi esse o nosso episódio de hoje. Foi bem natural, sem roteiro. Confesso. Confesso que foi sem roteiro, mas o melhor roteiro de todos esteve presente aqui, porque o Espírito Santo, ele falou, você vai falar sobre isso, você vai falar o que você está vivenciando, porque tem pessoas que precisam disso agora. Independente se for a mudança, a transformação, aquilo que uma pessoa precisar ouvir, já está feito. E esse é o meu propósito. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar usando a minha voz dessa maneira. Eu vou trazer vários tipos de conteúdo, tá? Eu vou trazer conteúdos também sobre empreendedorismo, sobre o marketing com o autoconhecimento de alma, que são os mapas do desenho humano e também do Gene Key. Eu vou trazer bastante coisa aqui para vocês e que seja um ponto de transformação, um ponto de ativação do seu propósito, um ponto de ativação na sua vida. Esse é o propósito desse podcast, que faça com que você saia com uma ação e uma decisão em cada episódio que você ouvir. Por isso que a gente tem o chá, que é o nosso conhecimento, habilidade e ativação de propósito. E eu espero muito que você esteja cumprindo as tarefas. E comenta aqui para mim se você tem feito as tarefas, o que aconteceu na sua vida com as decisões que você tomou, com as ações que você tomou, que eu vou ficar muito feliz em saber.
Bom, nós temos o podcast lá no YouTube, então é muito importante que você se inscreva por lá, curta, comente para que seja distribuído para mais pessoas, para que possa transformar a vida de mais pessoas e ativar o propósito de mais pessoas. E aqui também no Spotify, tá bom? Então desejo uma excelente e abençoada semana para você. Fica com Deus e até o próximo Incomparável.